E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma mesa para vocês, não é mesmo, Marcelo? É isso! Depois a gente ter aqui a apresentação, o lançamento da nossa exposição maravilhosa, maravilhosa. Quem não entrou ainda lá, acessa festivalbichanagô.com. Você vai ter acesso lá à aba exposição. Vocês vão conseguir achar materiais muito, muito fantásticos. E lembrando, galera, todos os materiais que estão ali na exposição, todas as obras de arte que estão por lá, elas estão à venda. Então, ajuda as bichas, compra uma obra de arte, deixa a casa bonita, ou só vai lá, segue as bichas no Instagram, dá uma olhada no Isso. trabalho delas. É sempre muito importante a gente fortalecer o trabalho de pessoas pretas, de pessoas soropositivas, de pessoas que estão aí na luta para conseguir sua sobrevivência. Então, hoje a gente está aqui, agora a gente está aqui, na verdade, com a primeira mesa do Festival Bichanagô, gente. Está sendo E... pensar essa programação junto com essas parceiras incríveis, está sendo um presente para a gente. Essa mesa que, para a gente, é uma das mesas muito importantes, assim, para a gente pensar acesso a recurso, disponibilização de recursos para as populações, enfim, para as populações que estão aqui presentes no Festival Bichanagô, mas para todo mundo que quiser aí ter acesso a um edital específico, pensar o financiamento de algumas propostas, pensar numa sociedade mais justa e com justiça social, é esse espaço aqui, a gente vai bater esse papo aqui agora para, enfim, pensar junto com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, junto com a Unides Brasil, quem é que tem dinheiro, aonde que está escondido esse dinheiro, galera, e por que Cadê o meu dinheiro, bicha? deixa, cadê o meu dinheiro? Hoje a gente está aqui com a Ariadne Ribeiro, maravilhosa, representação da Unides aqui no Brasil, e com a Aline Andrade, do Fundo Positivo, do Fundo Brasil de Direitos Humanos. A gente ia ter o fundo positivo aqui também, a gente teve alguns probleminhas técnicos, o fundo positivo não vai poder estar aqui hoje com a gente, mas num segundo momento, certamente, a gente vai ter aí um processo específico com o fundo positivo para a gente também apresentar os editais de financiamento de propostas do fundo, para a gente também saber aonde que se esconde esse dinheiro e por que ele vai chegar para a gente a partir de agora. Sim. Obrigado, Então é aliás, isso. Jair. Se você, Moninha, tem um projeto e quer realizar esse projeto, agora é o momento de entender onde você vai conseguir esse dinheiro. É isso mesmo. Obrigado, Ariadne. Obrigado, Aline. Acho que a proposta aqui, a ideia aqui é que a gente dê uma circulada pelas duas organizações, tá? A gente faz uma fala aí de uns 10, 15 minutos, depende de vocês, quanto vocês, o tempo que vocês sentirem à vontade também. E aí, depois dessa fala, a gente passa para a fala da outra, a gente vai dialogando entre as duas. Pode ser? Paz Pode. para nós. A gente pode começar por você, Ariadne. Pode, claro. Então, Então, bora lá. Se apresente sem modéstia, tá? E conte pra gente quem é a Unides Brasil. Bora lá. bom, obrigada pelo convite. Para nós, assim, é um prazer e uma honra muito grande. O Bichanagô já é um projeto super parceiro, né, do Unites. A gente tem um prazer muito grande de poder apoiar vocês, porque para a Unites é importante, principalmente, chegar nessas populações que existem diversas barreiras de acesso para chegar até elas. Essas barreiras são estruturais, como o racismo, barreiras que são também de políticas públicas, né? Não existem políticas públicas suficientes para promover aí que pessoas periféricas, pessoas com um nível de renda mais baixo, tenham acesso à educação de qualidade para que consigam fazer, às vezes, os projetos que vão acabar resultando em dinheiro para ações específicas, para condução de organizações não governamentais, que tem um enfoque muito bom, e para falar um pouquinho do UNAIDS, né, eu sou assessora de apoio comunitário do UNAIDS no Brasil, trabalho aqui desde 2019, mas para entender um pouquinho melhor o que é a UNAIDS, eu vou entrar um pouquinho no que é a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, ela é criada após a Segunda Guerra Mundial com o intuito de fazer com que os países entrassem aí em um acordo de paz, e desde então, diversas agências foram criadas, diversas agências, fundos e programas foram criados para identificar as lacunas
né, que causavam a desigualdade, as lacunas que colocavam o mundo em risco de guerra, o mundo em risco de conflito e em risco de problemas como o que a gente está vivendo hoje com a pandemia da Covid-19, né? Então, o trabalho da ONU, ele se divide em vários aspectos. Então, a gente conhece um pouquinho melhor do trabalho da ONU quando a gente olha para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dentre eles o Objetivo 3, que fala da saúde e bem-estar. A gente tem um olhar muito mais focado para aquilo que determina a saúde, né? Muitas vezes aspectos sociais são determinantes de saúde. Por quê? Porque é necessário, e a gente já viu, né, desde do século XIX, a gente tem conseguido, através de pesquisa, mostrar que condições sanitárias adequadas acabam fortalecendo condições de saúde para a população. Então, não só a alimentação, como também o acesso à educação e a capacidade de gente, como é que eu falo essa palavra? Eu tô pensando em todas as línguas que vocês podem imaginar. Saneamento básico. Saneamento básico, obrigada. Não sabem, olha, eu pensei em espanhol, eu pensei em francês, eu pensei em inglês, mas em português não vinha. É isso que dá, né? Bom, então o saneamento básico é extremamente importante para garantir para a população um mínimo de saúde. E vários outros aspectos que são transversais, eles vão indicando também em questões de saúde. E mais recentemente, a gente viu e vê que pandemias como a do HIV/AIDS, que já existe há 40 anos, que continua matando e continua aí causando grandes estragos na nossa sociedade, elas não acabam em função de um determinante também, que é um determinante social, e não é especificamente de saúde, talvez seja até um determinante de saúde mental das pessoas que discriminam. Por quê? Porque a discriminação que aumenta as desigualdades e impede populações específicas de desenvolvimento social é uma chaga do mundo, né? Esse mundo que muitas vezes precisaria, né, de alguma forma, criar condições para que sua população se desenvolva, elege alguns grupos específicos, marginaliza e exclui esses grupos. E esses grupos acabam sendo mais afetados por epidemias e por pandemias, como no caso do HIV/AIDS, e agora a gente também vê em relação à Covid-19. Para falar um pouquinho de HIV/AIDS, eu vou trazer um panorama mundial, onde 38 milhões de pessoas que vivem com HIV ao redor do mundo. A gente tem esses dados de 2020, 1,7 milhões de novas infecções em 2019, são 3 vezes mais do que o marco esperado, né? Então a gente ainda está avançando muito lentamente diante do objetivo que a gente tem, que é eliminar a AIDS até 2030, e são mais de 690 mil vidas perdidas devido à doença relacionada à AIDS até 2019, né, em 2019. Então, a gente tem aí muito a ser feito, e esse muito a ser feito depende do esforço de cada um de nós, mas depende também que a gente tenha suficientemente força para cobrar o Estado da responsabilidade que é levar a educação para todos, levar a saúde para todos e levar condições de desenvolvimento para todos. Para isso, a gente precisa principalmente lutar contra o estigma que aumenta as desigualdades. Queria falar um pouquinho também sobre a possibilidade de conseguir recursos específicos dentro do UNAIDS. O UNAIDS é um programa conjunto criado pelas Nações Unidas em 1996, né, numa reunião de alto nível da ONU, onde foi compreendido que a AIDS só conseguiria ser controlada caso houvesse um esforço globalizado das nações em atender diretamente às necessidades específicas de cada país, principalmente aqueles países em desenvolvimento, aqueles países que tinham uma carga maior, né, de HIV/AIDS. Então foi criado o UNAIDS, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. Ele é composto por 11 agências que fazem parte desse processo e que também implementam a maior parte dos recursos destinados ao HIV.
Então, às vezes a gente recebe um recurso, a gente vê, a Unesco abriu um edital agora sobre HIV/AIDS. Ué, mas a Unesco não é uma agência sobre educação? Sim, porque tem questões de educação muito necessárias para que o HIV/AIDS pare de ser disseminado, principalmente entre os jovens, como é o caso da educação sexual. Então, quando você vê um edital que é aberto pela Unesco e que é direcionado para a prevenção do HIV/AIDS, você pode ter certeza que parte dos recursos do UNAIDS que estão sendo utilizados para fazer com que esse edital chegue na sociedade civil. O UNAIDS diretamente tem poucos fundos, porque nós somos uma secretaria técnica. Então, a gente faz uma supervisão técnica de todos os projetos que as outras agências, dessas 11 agências, né, que compõem o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, vão implementar. Mas a gente é abusadinho aqui no Brasil, então a gente também gosta de implementar. Então a gente usa o pouco recurso que a gente tem também para abrir editais específicos e fazer com que cheguem oportunidades para a comunidade. É uma das questões mais importantes que eu vi, né, nesses meus mais de 20 anos trabalhando com HIV/AIDS, e assim, sendo uma pessoa vivendo com HIV/AIDS, sendo uma mulher trans, que faço parte da população que é mais afetada pelo HIV/AIDS ao redor do mundo, e em diversos países sequer é reconhecida, como a gente falou um pouquinho antes, né, não tá aqui, porque era uma conversa informal entre a gente, é muito importante desagregar dados. Quando a gente tem dados desagregados, a gente consegue reconhecer melhor as populações mais vulneráveis e de que forma a gente consegue criar políticas públicas para atender às necessidades dessas populações. Então, falando sobre recursos, sobre fundos, às vezes o UNAIDS tem a possibilidade de abrir editais ou até mesmo de escolher algumas organizações não governamentais que tenham uma ideia específica e que possam fazer com que a gente tenha um impacto catalítico, aí explicando um pouquinho melhor, para ser mais didática, né? O que é um impacto catalítico? É a possibilidade de fazer com que aquela sua ação específica tenha uma continuidade, tenha uma sustentabilidade. Ou seja, às vezes, a gente só precisa plantar uma semente. A árvore vai ser regada pelo próprio tempo. E aí, a gente mais para frente vai conseguir colher os frutos. Então, a gente também tem essa expertise de olhar para os projetos que têm esse impacto catalítico e que conseguem se sustentar ao longo do tempo. Seja por conta do impacto que ele traz nos seus beneficiários, né? Os beneficiários finais, eles vão entender um pouquinho melhor a respeito do projeto, vão entender um pouquinho melhor a respeito dos seus direitos, e isso vai fazer uma transformação social que pode ser observada em 5 anos, né? A gente não quer um impacto imediato, a gente quer impacto efetivo. Então, tudo isso é possível. Além do que, a gente também tem outras formas, né? O UNAIDS, ele trabalha diretamente com alguns eixos específicos. Um deles é a prevenção, outro deles é direitos humanos e outro em relação às atividades ligadas a organizações da sociedade civil, que também podem ser ligadas a direitos humanos. Então, a gente sabe que o melhor advocacy que pode ser feito, ele é feito pela sociedade civil. E algumas estratégias de tratamento são também melhoradas quando a sociedade civil está envolvida. A gente, nessa epidemia de AIDS, e principalmente focalizando aqui para o Brasil, a gente descobriu nesses últimos anos, né, desde a assinatura do Acordo de Paris, em 2016, até hoje, que um dos pontos de maior alcance da sociedade civil foi a vinculação de novos casos de HIV nos serviços de saúde. E isso era feito de maneira gratuita, com muitas pessoas, simplesmente por boa vontade, que descobriam uma pessoa recentemente diagnosticada e falavam assim, não, eu preciso ajudar essa pessoa, e começava a trocar uma ideia pelo WhatsApp, e aí a pessoa criava coragem, quebrava todos os estigmas que faziam com que ela não tivesse coragem de ir lá e começar o tratamento e fazer, tirava dúvidas a respeito de, efeito colateral, será que o remédio vai acabar comigo? Poxa, eu tenho medo, porque no imaginário das pessoas ainda tem aquela imagem, né, do Cazuza ficando cinza e morrendo logo em seguida, né? O nosso grande ídolo Cazuza, ele foi incrível naquele momento, mas esse imaginário precisa ser desmontado, né? O que tem que sobrar do Cazuza é a mensagem que ele deixou. Essa mensagem que vai perdurar para sempre, né? Que a gente precisa lutar
para que essa desigualdade seja reduzida e que o estigma e o preconceito relacionado às pessoas que vivem com HIV seja eliminado. Que a gente seja capaz de dizer, sou uma pessoa vivendo com HIV e não sentir vergonha disso, não sentir medo de represália em relação a isso. Então, eu acho que eu falei um pouquinho do trabalho do NAIDS, falei um pouquinho das possibilidades de recurso, e agora, bicha, cadê meu dinheiro? Cadê meu aqué? O seu aqué está esperando por você. E acho que o mais importante é que você tenha bons contatos. As universidades têm programas específicos que trabalham diretamente com a comunidade, que podem ajudar você a criar grandes projetos e ter uma melhor compreensão do que se espera de qualquer entidade financiadora de um projeto solicitando recurso. Isso é muito importante. E independente de você ter chegado ou não na universidade, procure o ambiente, né, de extensão e cultura da sua universidade e vá em busca desse apoio para que você consiga aí pedir projetos financiados por qualquer programa ou fundo, e você vai ser muito bem recebido em qualquer uma das agências, programas e fundos das Nações Unidas. A gente espera muito que a gente possa ajudar você a desenvolver sua grande ideia, que ela não fique só no papel, que ela venha para o mundo e que faça uma transformação verdadeira no mundo que a gente vive. Obrigado, Ariadne. Uma fala maravilhosa. A gente me startou muitas coisas aqui, mas acho que eu vou colocar aqui no segundo momento, quando a gente for fazer o nosso bate-papo aqui entre as duas organizações. E antes eu queria, Aline, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Queria que você também se apresentasse o que é o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o que é essa estrutura e como que vocês operam internamente dentro do fundo para, enfim, financiar projetos, como que vocês financiam. Diz aí para a gente o que é essa estrutura e como que você atua lá internamente. Quem é você, Aline? Bom, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, Marcelo, Ézio, Ariadne, aprendendo. Já aprendi muito com a fala da Ariadne aqui, ouvindo ela falar. Eu sou superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos, estou comemorando 1 ano de Fundo Brasil agora. Sempre fui ativista de movimentos sociais de direitos humanos, sempre muito mais desde os 16 anos de idade, então já tenho uma trajetória longa aí, não vou contar a minha idade. E, bom, e sempre nessa área de atuação de defesa de direitos. Então, é uma celebração para mim fazer parte desse grupo, né, dessa história que é o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Cheguei depois, eu queria contar um pouco para vocês de como surge o Fundo Brasil, porque eu acho que isso ajuda a entender o que a gente faz hoje, né? Então, o Fundo Brasil, a articulação para a existência do Fundo Brasil de Direitos Humanos, ela começa em 2003, por meio de um grupo de ativistas, militantes, defensores de direitos humanos, que assumiram o desafio de encontrar formas alternativas para garantir a sustentabilidade das atuações desse campo. Então, eram pessoas de movimentos sociais, coletivos, grupos, que trabalhavam na defesa do direito e começaram a entender que era preciso ter um fundo brasileiro formado por pessoas que estavam próximas à causa, então pessoas que de fato atuavam na causa, então quilombolas falando de quilombo, pessoas jovens periféricos falando de juventude, pessoas negras falando de combate ao racismo, pessoas LGBTQIA+, na época a sigla não era desse tamanho, mas LGBTQIA+, né, cuidando da defesa de direitos LGBT, e uma organização que estivesse próxima ao cenário brasileiro, que entendesse a conjuntura e que fosse muito respeitosa das soluções que as pessoas criam para si, para os seus próprios territórios, para defender direitos. Então, a fundação foi sendo planejada nesse cenário de organizações de direitos humanos distribuídas pela imensidão do território brasileiro. Então, teve apoio de gente do Brasil inteiro, pensando nesses riscos de isolamento, dificuldade de sobrevivência de indígenas, de quilombolas, de periféricos, dessas populações que eu contei para vocês. O Fundo Brasil ele foi implementado mesmo em 2006, com um objetivo central: captar recursos e doar recursos para a defesa de direitos humanos. Então, o Fundo Brasil trabalha com defesa de direitos, né, o que a gente chama de advocacy, litigância estratégica, articulação, formação de lideranças, defesa de direitos, você cobrar direitos, por exemplo, se organizar para cobrar direitos na sua cidade, no estado, né, na esfera federal.
E aí ela foi criada com orientação de ativistas e acadêmicos respeitados, e ela recebe um apoio inicial, tá? Para a criação de um fundo patrimonial, que na época era de 3 milhões de dólares. E aí, por que eu estou contando isso? Para vocês saberem como que o Fundo Brasil opera. Nós somos uma fundação. A fundação é um tipo de organização da sociedade civil que ela trabalha com patrimônio imobilizado. Então, é o seguinte, você tem uma grana, não é isso? Bicho Academia Aqué, você tem um aqué, você vai colocar ele lá, vai investir, e o rendimento desse dinheiro é para investir na defesa de direitos humanos. Então, a gente opera a partir do rendimento desse fundo patrimonial, e ele tem várias regras para ser utilizado, né? A gente tem um conselho de administração que hoje é formado por pessoas maravilhosas, né, com a Jurema Werneck, com o Darcy Frigo, com a Mafone Odara, com a Suzy, com o Rafael Bezzi, a Suzy Yoshimura, o Rafael Bezzi, que são todas pessoas de responsabilidade social que vão nos ajudar a ter o destino desse dinheiro. A gente tem um conselho consultivo também, que é formado por ativistas de direitos humanos, e um conselho fiscal, né? O nosso conselho consultivo tem o Jorge Eduardo Durão, o Gerson Banil, a Kenarik, o Paulo Carbonari, o Veriano Terto, que é dessa área também de saúde LGBT, a Viviane Menezes. Daí a gente tem um conselho fiscal que vai ficar o tempo todo ali olhando para onde vai o dinheiro e vai nos dando essa conjuntura de direitos humanos para que a gente, que é a equipe do Fundo Brasil, diretoria executiva, que no Fundo Brasil chama superintendência, as nossas equipes de coordenação façam os editais pensando nessa conjuntura. Por que isso é importante? Por exemplo, então a gente tem um conselho consultivo que ele faz uma reunião anual com a gente e vai contar quais são os desafios na área LGBT, quais são os desafios na área de enfrentamento ao racismo. E nós vamos trabalhar para usar os recursos que a gente tem, captar mais recursos para investir nessas áreas. Então, não sai da nossa cabeça, eu acho legal esse movimento e eu vou investir nisso. Não, não é sobre isso. É uma escuta do campo de direitos humanos que vai nos dar as diretrizes, a gente constrói um plano anual, um orçamento e vai trabalhar a partir daí. Bom, esse é o jeito que o Fundo Brasil funciona. Nós financiamos projetos no Brasil inteiro. Todo ano, em dezembro, a gente tem um edital geral. Esse edital geral, ele recebe as demandas do campo. Então, todo mundo que trabalha com atuação de direitos humanos pode enviar propostas para a gente. Os nossos editais são sempre públicos. Por que nós fazemos editais públicos? Porque a gente entende que podem ter vários movimentos novos surgindo, que a gente não conhece, que eles podem nos apresentar boas propostas, inclusive uma análise de conjuntura, né, uma população silenciada, como, por exemplo, né, durante muito tempo a gente não conheceu quais eram as questões ligadas aos intersexuais, à população queer. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo em determinadas etnias indígenas, então a gente recebe essas propostas e a gente faz uma triagem da proposta para ver se ela está de acordo, e eu estou contando um pouco do caminho quando chega esse projeto. Então, a gente lança esse edital, chamada pública, ele fica um tempo aberto recebendo propostas, esse é o edital geral. Depois a gente recebe ele no Fundo Brasil, a gente faz uma triagem. Por que a gente faz uma triagem? Porque às vezes o edital geral sobre defesa de direitos e a pessoa manda um projeto que não está com as linhas de que foi a diretriz que os movimentos sociais mandaram. Então essa é uma triagem mesmo. Ou não está completo, a pessoa começou a preencher e desistiu no meio do caminho, vem um formulário com metade das coisas e tal, a gente faz essa triagem. E aí quando a gente faz essa triagem, esse projeto vai para um comitê, esses projetos vão para um comitê de seleção externa, que também é formado por ativistas de direitos humanos. A gente identifica pessoas do campo. No edital geral, como a gente recebe muitos projetos, são mais de 2.000 projetos e a gente tem recursos para apoiar 20, o que a gente faz? Nós temos um comitê de 7 a 8 pessoas, de todas as regiões do país, de diferentes raças, etnias, faixas etárias, para que as pessoas façam a leitura desse projeto. Elas trabalham em dupla, então uma escolhe, a outra revisa, e aí elas escolhem um projeto selecionado, uma lista de espera. Depois que elas escolhem esse projeto, ele vai para o nosso conselho de administração, aquele que eu contei para vocês, que tem a Jurema Werneck, o Darcy Frigo. Esse conselho de administração, ele é votado, é feita uma eleição, todo um rito, e essas pessoas vão aprovar para onde, né, quais são os projetos que vão ser selecionados. A gente publica o resultado do edital. Além desse edital geral que a gente faz todo ano, e ele é lançado em dezembro, porque
Dia 10 de dezembro é comemorado o mês de direitos humanos, né, o Dia dos Direitos Humanos, porque é o dia da Declaração Universal de Direitos Humanos. A gente também tem editais específicos, que aí o nosso conselho vai falando para a gente, olha, a gente está percebendo que existe está sendo subfinanciada a área LGBT. A gente tem visto, tem mapeado os recursos internacionais e a gente vê que essa área está com menos recursos. Então, por exemplo, nós lançamos um edital específico LGBT, cujas inscrições, infelizmente, foram encerradas, mas a gente recebeu quase 300 inscrições e vai selecionar 20 projetos. A gente tem um outro edital para defensores e defensores de direitos humanos. Nós fizemos um edital para o Fundo Emergencial Covid, porque a gente entendeu que era preciso apoio humanitário para a Covid. Nós já tivemos edital para alguns projetos específicos para mulheres. Tivemos, ano passado, um de enfrentamento ao racismo, que está começando agora, as organizações enfrentando o racismo a partir da base, e um de... Nossa, esqueci. Justiça criminal. Tivemos também um de enfrentando o trabalho infantil na indústria da moda. Então, tem várias coisas por ali. Todos os projetos são interseccionais. Então, por exemplo, no projeto de enfrentamento ao racismo, nós recebemos projetos de grupos negros LGBTs dentro do MST. Grupos LGBTs dentro do MST, grupos que trabalham com LGBTs dentro do sistema prisional. Não é porque o projeto é de justiça criminal que um grupo LGBTQIA+, não pode mandar. Se ele é um grupo LGBTQIA+, trabalhando com a justiça criminal, ele pode mandar projeto para a gente. Por que eu estou dizendo isso? Não fiquem achando que porque o edital está escrito enfrentamento ao racismo, você, que é uma bicha preta, né, e quer fazer um projeto, não pode concorrer. Se você tiver um projeto ligado à justiça criminal, você também pode. E a gente preza muito que os projetos sejam interseccionais e a gente preza muito que venham de outras regiões do país. Os nossos projetos são super fáceis de fazer. É óbvio, você vai precisar de um tempo. Não deixa para o último dia. O que acontece o edital fica aberto um mês, pelo menos um mês. 30 dias, mais 45 dias. Algum edital chega até 60 dias. O que acontece na nossa vida? Primeiro dia, nenhum projeto. 25º dia, 30 projetos. 29º dia, 200 projetos. 30º dia, 500 projetos. Aí as pessoas ficam desesperadas. Eu não estou conseguindo subir o arquivo e não sei o quê. Não, gente, ó. Quando sai o edital, fica ligado nos editais do Fundo Brasil. Quando sai o edital, vai estar lá explicado. A gente tem perguntas e respostas. A gente tem um canal de e-mail. E a gente ainda faz uma live para a pessoa conseguir fazer o projeto direito. Só que se você deixa para o último dia, você perdeu esse babado todo. Você não conseguiu acompanhar todas as oportunidades que você tinha para mandar um projeto bacana e ir adensando a sua ideia. Porque a gente sabe que você tem a ideia bacana. É só você colocar lá no papel e a gente dá todas essas oportunidades. E aí, então, fique ligado. E aí, depois que a gente faz isso, né, eu já contei para vocês como é o processo, vou voltar para quando tem a seleção pública. Uma outra coisa que eu queria dizer. O Fundo Brasil financia organizações sem CNPJ. Então, se você é um coletivo, se você é um grupo, você pode concorrer aos editais do Fundo Brasil, que as pessoas muitas vezes perguntam isso. A gente não aceita projetos de indivíduos, mas a gente aceita projetos de grupos e coletivos, e aí tem todo um apoio de fiscal sponsor, a gente ensina você a fazer, você vai precisar de uma outra organização parceira, mas dá para fazer. Outra coisa que eu queria dizer o Fundo Brasil existe para apoiar organizações de base, que são organizações que normalmente não conseguem recursos com os financiadores internacionais, que às vezes não conseguem fazer uma proposta em inglês, uma proposta em espanhol, uma proposta em holandês, não sei o quê, tem tudo, né, das organizações internacionais de fora. Então, se você não fica pensando que porque você não tem experiência, você nunca ganhou um projeto, você não vai ganhar o do Fundo Brasil. Não é isso. O Fundo Brasil existe justamente para a sustentabilidade dessas organizações menores. Depois que você ganhar o projeto, você vai ter várias obrigações, porque é um dinheiro, né, que a gente tem, como eu disse para vocês, a gente cumpre essas regras, são regras do Ministério Público, do nosso conselho, para aplicar o dinheiro, e a gente precisa que você faça o projeto que você escreveu que ia fazer. Mas, ao longo da implementação do seu projeto, que normalmente dura até um ano, você vai ter o apoio da equipe do Fundo Brasil para pensar as atividades, para readequar. Esse ano aconteceu muito isso, necessidade de readequação. Por conta da pandemia, né, a gente teve que mudar todos os projetos, mudar a atividade. Então, a gente tem uma assessora maravilhosa,
de investimento social, que é a Ulisiso, junto com a Fernanda, que vai te ajudar a fazer a parte financeira do projeto, ou seja, só não vai dar certo se você não quiser. Que a gente pensa em todos os recursos para a sustentabilidade da organização, inclusive para que ela aprenda a fazer com a gente, como que a gente faz captação de recursos, como adensa, né, como aprofunda o projeto, como presta recursos. A gente tem oficina de comunicação estratégica, a gente tem oficina de captação de recursos, e a gente tem uma plataforma, que chama Plataforma Brasil de Direitos, que é uma plataforma criada para os nossos apoiados poder dar voz às suas causas, poder publicar seus artigos de opinião, poder publicar as coisas que eles fazem. Então, quando você ganha esse projeto, você tem esse apoio inteiro, e a ideia é ter esse efeito catalítico que a Ariadne contou, para que você consiga se sustentar e daí para frente ir fazendo outros projetos. Então, eu convido a todos, a todas e a todes a conhecer o site do Fundo Brasil, entender o que a gente faz, tem um monte de material nosso, de 15 em 15 dias a gente está na TVT também, falando sobre a conjuntura de direitos humanos, com o apoiado dos projetos que vão contando como foi com eles. Então, assim, tem tudo para dar certo, fica acompanhando a gente. Arrasou demais, demais, demais. Eu estava aqui pensando, nossa, tem toda uma estrutura, né, com muita gente, muitos conselhos, né? Como será que a bicha vai acessar isso, né? Mas não, né? Tem toda uma estrutura também para garantir que as pessoas consigam acessar esses fundos, né? Acho que é muito importante a gente também pensar nessa democratização desses acessos, né? Como que a gente faz para que algumas populações que nunca tiveram acesso consigam aí pensar estratégias de entrada nesses fundos. Sabe que enquanto você falava, Aline, e a Ariadne também, eu fiquei pensando num ponto de intersecção na fala de vocês. A Ariadne falou desse processo de advocacy também, né? O quanto a sociedade civil consegue fazer advocacy. Você também falou nesse processo de advocacy, quanto a sociedade civil consegue fazer interferência na conquista de direitos, né? A Ariadne falou desse processo de vinculação, quanto a sociedade civil consegue ali ter um maior desempenho na vinculação de pessoas soropositivo e tudo mais. Eu fiquei pensando aqui, o Fundo Brasil de Direitos Humanos é uma organização privada, né? Tem ali pessoas da sociedade civil que atuam quanto a isso. Mas e a UNAIDS, Ariadne? É uma organização privada ou tem ligação com os governos? Como que é essa, enfim, essa estrutura frente aos governos, frente à sociedade civil? Como que vocês se classificam? Obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta que geralmente surge, né? As pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender qual é o papel do UNAIDS, por exemplo, diante de uma questão, às vezes, de controvérsia pública, né? Por exemplo, todos os organismos internacionais, né, ligados à ONU, eles estão dentro dos países numa missão específica de apoiar, né, aquele país. Então, o apoio ao país, ele se dá através dos governos, federal e local. Então, é muito importante que as pessoas saibam que em países democráticos, em que se prevê, né, a alternância de poder, independente de quem esteja no poder, é necessário que a ONU esteja a apoiar. E esse apoio também se dá na observância dos gaps que tem aí nas atividades específicas e até mesmo nas políticas públicas que acessam, né, as pessoas com maiores necessidades para fazer valer o lema da ONU, que é não deixar ninguém para trás. Então, o que a ONU, né, qualquer organismo internacional, qualquer uma das agências, fundos ou programas da ONU, vai fazer especificamente dentro de um país? Vai ter uma escuta mais qualificada da sociedade civil, isso no caso do UNAIDS, que o UNAIDS tem essa porta aberta com a sociedade civil, né? Ele vai ter também uma fala direta com os governos, tanto o federal quanto o local, né? O nacional quanto o local, e vai identificar dentro desses governos que gaps existem na resposta ao HIV/AIDS que podem ser auxiliados pelo trabalho do UNAIDS. E aí, esses gaps, eles vão ser descobertos através de uma análise
dos dados, né, seja daquele município, seja daquele estado, seja do governo federal, a gente vai entender onde é que está o maior índice de mortalidade, aonde a prevalência maior de HIV está acontecendo e por quê. O que está faltando nesse espaço? Falta ações de educação? Então vamos chamar, né, a Unesco, que faz parte do programa conjunto, e vamos pedir para a Unesco fazer alguma atividade específica. A Unesco não consegue uma entrada específica porque também tem alguma questão que não pode ser feita. Então, vamos tentar apoiar uma organização da sociedade civil para que esse diálogo seja feito com a sociedade, independente da questão governamental que impede, às vezes, um tema específico de avançar mais naquele momento. Então, são várias questões. O trabalho do UNAIDS é muito político, né? Então, existe uma necessidade sempre de buscar aí essa paz, né? De cumprir a missão da ONU, né? Buscar a paz sempre, mas principalmente buscar o avanço, né? Buscar o desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento se dá, muitas vezes, em função, né, desse diálogo contínuo que o UNAIDS vai ter com os governos locais e nacional, e também com o apoio da sociedade civil. Então, quando a gente, por exemplo, financia um projeto específico da sociedade civil através de um edital, o edital lá está super específico, sabe? Queremos apoiar projetos, como foi o caso do Solidarity Fund, que foi aberto no mês passado e tudo mais, ainda está em processo seletivo, a gente já está para publicar aí o resultado final. Então, o que a gente buscava nesses projetos? E aí isso é muito importante. O objetivo principal era buscar empreendimentos sociais. Esses empreendimentos sociais, eles precisavam ser liderados por populações-chave, ou seja, homens gays, jovens gays, homens que fazem sexo com outros homens, mulheres trans, trabalhadoras sexuais ou trabalhadores sexuais, então, pessoas vivendo com HIV também é importante para nós. Então, é importante que o presidente da organização, que o diretor da organização seja uma pessoa pertencente à população-chave por conta de uma coisa muito importante para nós, a representatividade. A representatividade, ela nos dá a certeza de que aquela pessoa conhece muito especificamente algumas das vulnerabilidades que atingem especificamente aquelas populações. Então, isso é importante. Segundo ponto importante, empreendimentos sociais. Aí a gente olhou para os projetos, alguns projetos estavam muito focados em questões de prevenção. Então, ele não serviria. Era provavelmente um projeto que já estava pronto, esperando algum edital sair, e que a pessoa só mandou. Não. Os projetos do UNAIDS, eles são muito específicos, porque a gente precisa ter essa ideia do fundo catalítico, né, do impacto catalítico. Então, a gente tem pequenos fundos para apoiar projetos que tenham uma sustentabilidade maior. E esses projetos precisavam ser de empreendedorismo social. Então, as pessoas tinham ali uma estratégia muito bacana, né, de, por exemplo, vender determinada coisa, e aí eles abriram uma pequena fábrica, e essa pequena fábrica começa a fazer projetos e programas de educação comunitária, onde as pessoas aprendem a fazer uma coisa específica para ganhar ali dinheirinhos, e aí esse dinheirinho também serve para manter a fábrica funcionando. Então, quer dizer, é um projeto que tem uma sustentabilidade, uma rotatividade, que se a gente der um montante, vai garantir a sustentabilidade do projeto por mais tempo. Então, é muito importante para nós que esses projetos tenham um começo, meio e fim e que estejam atendendo diretamente a todos os pontos que a gente coloca no edital. É muito bom ouvir vocês, assim, falando sobre isso, porque acaba sendo uma aula real para mim, assim. Hoje em dia eu consigo entender um pouco melhor, minimamente, assim, quando se trata desse assunto mesmo, de captar recursos para realizar projetos, né? Mas eu fiquei pensando muito, tipo, em como o festival surgiu, né? Tipo, em 2015, a gente se inscreveu no Mês da Cultura Independente, que mais tarde virou SP na Rua, né? E antes desse momento, era muito difícil eu conseguir organizar as ideias na minha cabeça de como a gente ia conseguir recursos para fazer as atividades do Bichanagô, né? Porque, por mais que tenham todas essas informações que vocês estão trazendo sobre captação de recurso, essas informações elas chegam na periferia de outro jeito, né? Principalmente quando você está iniciando algum projeto e não sabe exatamente muito bem para onde ir. Então, muito, muito bom ouvir vocês. E legal também a fala da Aline de dizer que
Existe um cursinho preparatório para as pessoas conseguirem fazer o projeto, escrever, e lembrar que o Vai também tem isso, né? Tipo, agora, não sei como está funcionando por conta do Covid, mas normalmente nas casas de cultura sempre abrem inscrições e tal, ensinando como escrever esses projetos, e muito bom ver vocês. Eu acho que tem isso, né? Acho que trazer essas organizações aqui também é muito de falar para as bichas que estão assistindo a gente agora nesse momento. Se vocês não sabem, Bichanagô funciona a partir de financiamento da UNAIDS, de financiamento da Prefeitura de São Paulo, de financiamento do governo do estado, e muito porque a gente está atentas aqui o tempo inteiro, olhando possibilidades, olhando oportunidades de como a gente conseguir financiamento. E conseguir financiamento não é algo fácil, né? É o que a Aline falou, o Fundo Brasil de Direitos Humanos recebe aí 2.000 projetos para selecionar 20, porque infelizmente esses recursos eles são escassos, né? Eles acabam no momento, então você tem que ter prioridades ali na hora de fazer a seleção dessas propostas, mas é sempre importante a gente mandar propostas para esses espaços, né? Se você tem aí alguma ideia específica, algum projeto específico, como a Ariadne falou, se você tem um empreendimento aí que está fazendo, por exemplo, promovendo alguma transformação social aí nos seus espaços, na sua quebrada, nos lugares onde você mora, é muito importante conseguir financiamento, procurar financiamento também para que esses empreendimentos funcionem, né? Enquanto a Ariadne falava, eu lembrei de um trecho do livro Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus, que ela diz que a gente precisa ter um presidente, para falar dessa ideia de representatividade, né? Ela fala que a gente precisa ter um presidente que já passou fome, né? E a fome também ensina a gente, né? Acho que tem muito essas privações, né? Que as bichas nagôs e que muitas outras populações na qual o Festival Bichanagô faz esse diálogo, né? Essas populações, elas aprenderam a maior parte das vezes da pior forma possível, né? De como pensar um projeto, de como pensar a sustentabilidade, de como pensar ali a existência dos seus empreendimentos. E acho que esse momento aqui agora é a gente também mostrar que existem outras oportunidades, outras possibilidades, né? Então, eu queria, enfim, convidar todo mundo que está assistindo a gente aqui agora também para dar uma olhada nas redes sociais do Fundo Brasil de Direitos Humanos e nas redes sociais da UNAIDS Brasil. Sempre ativa ali as notificações, é sempre muito importante a gente ficar olhando o que essas organizações vêm fazendo também, para a gente saber. Acho que não é só olhar o que o artista X ou a pessoa X ou o que está rolando no BBB, isso também são coisas importantes para a nossa sociabilidade, mas essas organizações têm propostas específicas para a gente pensar uma sociedade mais justa. E pode ser que, enfim, em algum momento você não precise dessas organizações, mas é sempre bom estar atento ali a essas organizações que estão arrumando financiamento para a gente, né? Para a gente conseguir fazer aí esse processo de arrecadação de dinheiro. É muito importante a gente fazer as nossas propostas sobreviverem, né? Aline, diz pra gente... diz aí, Ed, diz aí. Não, só, tipo, uma última coisa, que ainda pensando, tipo, nessa relação da periferia mesmo, né? Tipo, do quão importante é a gente que tem essa informação desse rolê todo, tipo, conseguir passar para as outras pessoas, né? Muitas vezes a gente vê coletivos nascendo do nosso lado e a rede chegar e cantar a bola de como funciona essa engrenagem. É isso. E além desses editais privados, né, tem também uma série de editais públicos, né? É isso, é o que a Aline Ariadne falou, né? São duas organizações que elas são, em alguma medida, organizações privadas, né, que pensam aí o bem público, mas a gente também tem uma série de editais públicos, né? Hoje o Festival Bichanagô está aí acontecendo por conta de um edital público especificamente, da Lei Aldir Blanc, né, que a gente conseguiu boa parte do financiamento para a gente conseguir fazer essa edição desse ano acontecer. Mas, Aline, queria saber, assim, qual que você falou que tem um edital geral, né, que é lançado ali no Dia Internacional de Direitos Humanos, no dia que foi assinado a Carta de Direitos Humanos, mas eu queria saber mais ou menos, vocês têm uma periodicidade de editais, tem alguma carga específica por ano, assim, ou isso vai de acordo aí com o conselho que pensa quais são as áreas específicas que são prioridades nesses recursos durante o ano? Como que se dá essa periodicidade? Conta aí mais pra gente. Olha, o nosso edital que a gente, assim, certo, é o edital geral.
como que funcionam os outros editais. Quando a gente ouve assim falar do endowment, nossa, eles têm um fundo patrimonial e têm os recursos e tal, a gente não especula com a bolsa, não é sobre isso. Então é um dinheirinho, tem um rendimento, mas não é um super dinheiro, né? Porque também tem regras de investimento e a gente faz investimentos, enfim, conservadores. Mas o que que acontece? Quando o conselho, nosso conselho consultivo, conselho de administração, vai falando para a gente vai sentindo também no diálogo. Como eu falei para vocês, depois que a organização, né, que a gente recebe os projetos, a gente tem encontro de projetos, a gente conversa com as organizações por telefone, a gente vai fazer reunião de articulação, as organizações também vão contando para a gente o que está acontecendo e a gente leva isso para o conselho, muitas vezes o conselho sabe, porque também está no campo, a gente vai levando. O que que acontece com os outros editais? Os outros editais, eles funcionam com o nosso esforço de captação de recursos. Então, nós, como uma organização, né, uma fundação que está fazendo 15 anos, é aniversário do Fundo Brasil esse ano, de 15 anos, a gente acaba tendo uma estrutura um pouco melhor e diálogo com outros financiadores internacionais. Então, a gente vai dialogando. Então, por exemplo, olha, a gente achou importante fazer um edital LGBTQIA+, que é esse edital que se encerrou dia 29 de janeiro. Se encerrou a fase de inscrição, né? Ainda está tendo seleção, leitura dos projetos, que a gente faz isso tudo com muito cuidado. Poxa, e aí, o que a gente faz? A gente não tem um recurso, a gente vai bater na porta das outras organizações internacionais. A gente também concorre a edital, porque a gente não é uma organização tipo, sei lá, tem organizações, fundações que são de responsabilidade social, ligadas à empresa, a empresa vai ter sempre um lucro que vai investir ali, um banco, alguma coisa. Não é o caso do Fundo Brasil. E a nossa ideia também era poder ser também constituída por fundos mais livres, inclusive para a gente poder ter liberdade para escolher, né? Ouvindo o campo, respeitando o campo de direitos humanos, poder escolher. Então, a gente corre atrás de captação de recursos. A gente tem alguns editais que a gente sempre faz, né? O enfrentamento ao racismo a gente conseguiu renovar, defensores de direitos humanos a gente fez em 2018, 2019, vai fazer novamente. Justiça criminal, a gente está com uma parceria de longo prazo, mas a gente não tem uma periodicidade definida porque depende da nossa captação de recursos. Então, de fato, tem que ficar ligado nas nossas redes sociais. Uma coisa que eu queria dizer, que eu não disse, é que no nosso site do Fundo Brasil, a gente tem um banco lá, quando você pergunta o que fazemos, tem um banco de projetos apoiados, onde você consegue ver por tema tudo que o Fundo Brasil já apoiou. E pode ser um super insight, eu queria usar uma outra palavra, mas um apoio para você olhar que tipo de projeto é apoiado e ir pensando a partir da sua ideia também, para você entender quais são os projetos que são financiados. E uma coisa que a Ariadne falou que para nós é super importante é que, assim, nós financiamos projetos de grupos que estão ligados às causas que eles querem enfrentar. Então, é um projeto sobre direito quilombola, feito por quilombolas, de direito indígena, feito por indígenas, para mulheres negras, feito por mulheres negras, sobre justiça criminal, feita por egressos do sistema criminal, mães e familiares do sistema criminal, violência, vítimas de violência de letalidade policial, então mães, né, as próprias vítimas de violência. Então, nós estamos interessados nesses grupos de base que tem ligação direta com as causas que eles querem enfrentar. Não é uma pessoa sentada na casa da sala dela, que nunca foi numa reunião, nunca pegou uma tarefa de reunião. Quem quer fazer projeto, gente, tem que ser tarefeiro. Né? Ir para a reunião, passar horas na reunião, pegar as tarefinhas para fazer e tal, ir bater de porta em porta, conversar é trabalho, igual o Muricy, como diz o rap. Então, a gente, né, tem que ser pessoas que estejam ligadas, porque também a gente entende que são essas pessoas as mais capazes de propor soluções para si. Né? Eu sei o que eu vivo, eu sei o que é melhor para mim. E para nós, eu queria destacar isso também, nós já apoiamos diversos grupos de LGBT e tem trabalhos muito importantes, a gente também não mede impacto desse jeito. Esse ano, a gente apoiou você, ano que vem, você tem que, sei lá, não é sobre isso, a gente quer saber se você fez as modalidades, né, as atividades que você prometeu, se você mobilizou pessoas, se você tem conexão com o território que você quer intervir. Mas a gente apoiou projetos muito legais, assim, por exemplo, do Rio Grande do Sul, né, a Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul, pensando direitos e cidadania para a população LGBT dentro do presídio.
Nós apoiamos, como eu falei para vocês, da interseccionalidade, que é num edital de litigância estratégica, o Grupo Dignidade do Paraná, e o Grupo Dignidade do Paraná trabalhou com a advocacy de várias ações importantes, para a questão LGBTQIA+, do nome social, para a inclusão do nome social. Eles fizeram várias coisas que a gente fica sabendo, assim. Isso tudo é mobilização do movimento social. Todas essas conquistas que a gente vê, às vezes a gente ouve, o STF aprovou a união civil homoafetiva, aprovou o nome social nos documentos, feito no cartório, sem necessidade de ação judicial. No caso da população negra, olha, aprovou cotas raciais, ou aprovou direitos quilombolas, aprovou um determinado território, né, como que eu posso dizer, declarou o direito de um determinado território para a população indígena, ou deu prioridade para a população indígena agora na vacinação de pandemia. Tudo isso é a luta desses movimentos, são essas pessoas que estão articuladas nos seus territórios, e a gente tem apoiado esses projetos que estão trabalhando, doando suas vidas, doando suas mentes, doando seus corações, para que esse direito avance, assim. E a gente acredita muito na importância da sociedade civil brasileira para a democracia, porque é a sociedade civil que empurra, né, o governo para o cumprimento, para a efetivação dos direitos fundamentais, para a gente ter uma democracia mais forte, e inclusive que faz barreira para que a gente não tenha retrocesso. Então, é extremamente importante que vocês, de onde vocês estão, façam a sua militância, mas é para dizer que a gente não tem todos os editais periódicos, porque a gente nem sempre tem recurso. E a gente funciona mais ou menos assim. Se a gente tem recurso, a gente vai colocando quantos editais a gente consegue trabalhar com. Porque eu falei de um monte de trabalho, mas a nossa equipe é relativamente pequena. A gente tem 20 e poucas pessoas no escritório para cobrir o Brasil inteiro. Isso é administrativo financeiro, a equipe de projetos, diretoria, equipe de comunicação e a nossa equipe de captação de recursos, porque a gente doa recursos, mas a gente também capta. Então, assim, a gente tem um número de projetos que a gente consegue lidar ao mesmo tempo, dando essa atenção para as pessoas, porque não é depositar o recurso e beijo, daqui a um ano você me entrega um relatório. A gente fica o tempo todo conversando, vai visitar os projetos e tal. Então, a gente faz quantos editais a gente consegue ter, com o dinheiro que a gente tem e com os recursos humanos que a gente tem. Ano passado, por exemplo, a gente teve, foi um ano de pandemia, mas a gente teve um recorde de distribuição de recursos, a gente colocou um monte de coisa no ar, porque a gente entendeu que a emergência da Covid era necessário, e aí ficou todo mundo enlouquecido, trabalhando, virando noite e tal, para a gente conseguir fazer isso. E a gente vai fazendo de acordo com o que a gente consegue. A gente tem tido mais recursos, conseguiu fazer mais editais específicos, mas eu tenho que ser honesta com vocês. Mesmo uma fundação como o Fundo Brasil, houve anos em que a gente não teve a possibilidade de fazer tantos editais quanto a gente gostaria, porque a gente não teve recurso suficiente. Então, a gente fez 2. Ano passado, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5. Tem ano que a gente fez um só. Depende dos recursos que a gente tem, mas o que eu posso contar para vocês é que a gente está trabalhando incessantemente para ter mais recursos, para mobilizar mais gente. E, Aline, de quanto geralmente desse edital geral, que é o mais certo, né, de que aconteça todos os anos, quanto que é o volume de recurso que vocês financiam? Quanto cada proposta pode solicitar para vocês? Normalmente, projetos de até R$40 mil. Então, nós trabalhamos com projetos de até R$40 mil para o edital geral, de até um ano. Tem organização que pede menos, porque isso depende muito da capacidade de você gerir recursos. Uma coisa que eu queria dizer para as pessoas, isso é super importante. Às vezes você tem um coletivo que faz um trabalho super legal com 10 pessoas, com dinheiro do próprio bolso, você quer fazer uma coisa e aquilo custa, sei lá, 15 mil. Aí você vê um edital de 40 mil, você pede 40 mil. Depois você não tem a capacidade ainda para gastar 40 mil. Pode ser que uma hora você tenha, porque cresce, porque entra mais gente e tal. Então, é muito importante você estar de acordo com a sua realidade. Assim, eu vou conseguir gerir esse recurso? O evento que eu vou fazer precisa de estudo, né? A atividade que eu quero fazer uma atividade de articulação das bichas nagôs na periferia, dar uma formação sobre liderança, formá-los para participar de um conselho municipal, de ter intervenção. Estou dando um exemplo.
né? Então, eu vou fazer esse projeto. Olha, para esse projeto eu preciso de 15 mil, preciso de 20 mil, preciso de 25. Pede o que você precisa. Mas calcula direitinho também, que às vezes a pessoa pede um pouco e depois fala, não, mas aí eu esqueci de que tem que fotografar. Eu esqueci que a gente tem que ter crédito no celular para mobilizar as pessoas. Ou o dinheiro da passagem para ir nos territórios conversar com as pessoas. Então, essa dimensão do orçamento é muito bom. Por isso que eu falei, faz com antecedência e vai conversando com o que você conhece, que você já fez, para você não perder. Mas não significa que o edital é até de 40 mil, que você tem que pedir R$ 39.999,99. A gente financia projetos menores, às vezes chega projeto de 25 mil, de 30 mil, porque as pessoas vão fazer uma ação e elas dão conta de fazer aquela ação e depois elas vão ter capacidade de prestar contas daquilo que elas fizeram. Então, também fiquem ligados nisso. Assim, o orçamento é muito importante. Normalmente, a gente fica pensando em tudo que a gente quer fazer e fala assim, eu quero fazer uma atividade de formação, bota aí 2 mil no orçamento. Aí, quando vai ver, a atividade é 4. Ou, na verdade, ela custa só 1.000, entendeu? Tem que botar na ponta do lápis, fazer a conta mesmo, para que você tenha uma dimensão e sempre pensar numa margem de recursos, pelo menos 10 ou 20%, porque pode acontecer algum imprevisto. Por exemplo, como aconteceu agora com a pandemia. Olha, eu não estava prevendo, agora a gente vai ter que fazer teste nas pessoas, agora a gente vai ter que dar EPI, a gente vai comprar material. Então, você tem uma margenzinha, 10% que seja, ela te ajuda a pensar esses imprevistos. E no YouTube do Fundo Brasil, tem vídeos específicos explicando a ter orçamento, e quando lança o edital também, na parte de dúvidas lá no edital, você pode ir mandando pergunta que o pessoal responde. A gente está vivendo aqui essa experiência própria, ter que pagar, tipo, coisas que a gente nunca tinha pensado, tipo, gestão de plataforma online para transmissão, assim, sabe? Tipo, umas coisas que antes, num outro momento, não era algo que entrava no nosso orçamento do festival. Mas, Ari, como que vocês, na Unides também vocês não têm, enfim, editais específicos, né? Vocês também vão trabalhando a partir das agências e tudo mais, mas tem algum valor específico que as pessoas podem solicitar a partir desses editais, a partir desses projetos? Tem, enfim, gente, a Unides paga em dólares, viu? Então agora tá maravilhoso solicitar recursos. Mas, Ari, tem um volume específico de recursos, assim, que vocês, enfim, que aparece nos editais e tudo mais? Quanto que as bichas podem solicitar de recursos, geralmente? Diz aí. Tá, vamos tentar entender. Eu expliquei no comecinho ali aquela coisa o NAIDS é um programa conjunto, então ele é composto por 11 agências. Essas 11 agências podem também lançar editais? Sim, vão lançar editais. Com dinheiro de quem? Com dinheiro do NAIDS. Esse dinheiro do NAIDS se chama Country Envelope, então é o dinheiro do país, né? Então é o dinheiro para ações de HIV/AIDS no país. Esse dinheiro também precisa ser implementado pela sociedade civil? Sim. Cada edital específico tem um limite de orçamento, né? Então, esse limite de orçamento, ele vai ser completamente baseado dentro da nossa análise daquilo que a gente espera. Então, a gente também, como a Aline falou, aqui no NAIDS ainda é um pouquinho mais sério, né? Nossa equipe toda conta com 7 pessoas, então, são 7 pessoas para cuidar do Brasil inteiro, e ainda cuidar dessas 11, do programa conjunto, realmente, né, de como está sendo implementado aí pelas agências que compõem o programa conjunto, todas as ações que a gente propõe fazer. Para o NAIDS especificamente, a gente apoia editais de até $5 mil, e isso muito baseado, né, no nosso conhecimento prévio. O conhecimento prévio que a gente tem em relação à capacidade de implementação da organização parceira que está enviando esse projeto, da estruturação desse projeto e do quanto ele bate com alguma necessidade específica de resposta à epidemia atual. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo do Bichanagô para falar para as pessoas. Olha só, é muito importante para nós que campanhas específicas, que projetos específicos sejam feitos para pessoas, para a população preta e parda, principalmente de periferia, porque o número, a proporcionalidade em que as infecções caem na população branca é a mesma proporção em que as infecções por HIV aumentam na população de pessoas pretas e pardas. E isso é muito sintomático do racismo estrutural. Então, por que
tão importante para a gente, né? Se alguma, não precisava ter edital nenhum, uma organização que a gente conhece, a capacidade de implementação, e se a gente não conhece, ela envia para a gente um projeto, a gente vai fazer uma investigação, porque é claro que a gente faz uma investigação da capacidade de implementação desse lugar, vai também ter o cuidado de olhar para quem são, né, a representação dessa instituição, é feito por quem, né, é uma pessoa que faz parte dessas populações específicas, a gente pode realmente ter a certeza de que esse edital, né, de que esse projeto, ele vai ter a sua implementação e o impacto catalítico dele, ele terá uma sustentabilidade após esse período, então tudo isso é analisado dentro dessa lógica. Eu, enquanto assessora de apoio comunitário do UNAIDS, né, eu tenho essa responsabilidade de fazer uma escuta da sociedade civil. O ano passado, por exemplo, a gente criou 2 estratégias muito específicas, né, de apoio comunitário também, então a gente tinha ali em São Paulo, o Balaio, que era um projeto com uma ONG que não só entregava cesta básica de alimento como kit de higiene, mas também fazia aí aquela ponte entre o CRT, que é um centro de referência de tratamento de HIV/AIDS, e as pessoas que tinham ali uma maior vulnerabilidade à Covid-19, para que elas não precisassem se locomover e ir até o centro para pegar a medicação. O UNAIDS também fez um advocacy mundial pela dispensação multimês da medicação antirretroviral, então foram essas as ações, né? E aí, a gente tinha já uma organização muito bem feita nos outros estados, nas outras cidades, de pessoas que tinham organizado aí uma resposta que pudesse também ajudar as pessoas em relação ao impacto socioeconômico da Covid-19? Não, mas a gente também atendeu alguns pedidos. Então, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, na favela da Maré, nas favelas, a gente conseguiu fazer, eu não gosto de chamar favela, porque tem gente que fala que favela é igual travesti, né? Travesti é um nome que a gente quer ser chamada de travesti por uma questão de respeito, e favela também. A gente quer continuar chamando de favela por uma questão de respeito à comunidade. Mas tem gente que fala, não, chama de comunidade, enfim. É toda uma questão de retórica que às vezes a gente fica no meio do caminho, mas então a gente teve algumas ações apoiadas em comunidades carentes do Rio de Janeiro, de entrega de cesta de alimento e também de kits de higiene. A gente teve outros projetos específicos que foram endereçados a populações mais vulneráveis, não só em relação ao HIV, mas também mais vulneráveis em relação à moradia, então aquelas pessoas com maior risco de ir para a situação de rua. Então a gente teve também abordagens específicas para a população em situação de rua. Então esses foram os focos do UNAIDS. E aí os projetos que chegaram para a gente, que tinham esses focos, eles foram financiados de alguma maneira. Entendeu? Então, nós não temos só a questão dos editais. A gente também tem esse canal aberto que é comigo, né, a assessora do UNAIDS. A gente pode falar com o UNAIDS a qualquer momento, através do brasil@unaids.org. Você envia uma mensagem, a gente tem uma equipe que vai ler. Todas as mensagens que são de apoio comunitário, elas chegam até mim, e aí eu vejo qual é a melhor forma de responder. Algumas delas chegam muito complexas, e eu marco uma reunião antes para a gente escutar, para ver o que a gente pode fazer para poder atender de forma adequada aquela solicitação. Outras, realmente, a gente não vai atender, porque, como a gente falou, né, somos uma equipe muito pequena, além de ser uma equipe muito pequena, a gente tem uma carga e uma demanda de trabalho muito grande, e a gente quer a excelência do nosso trabalho. Então, essa excelência depende da nossa proximidade com os parceiros. Quando não dá para fazer, não dá, não fique chateado, tenta no ano que vem, que a gente vai seguindo adiante. Uma hora vai dar certo. Gente, quando vai chegar nesse momento assim agora, eu vou dizendo, olha, não tem uma notícia muito boa para dar não, viu? A gente está chegando no momento final da nossa conversa aqui, mas eu já queria, enfim, de antemão agradecer muito a Ariadne, agradecer muito a Aline,
e falar para quem está assistindo a gente, tipo, bicha, seu dinheiro está aqui, está nessas duas organizações, está em governos que abrem editais, tem uma série de estratégias para a gente conseguir transformar a sociedade num lugar mais justo. Então, se você está incomodada com coisas que vêm acontecendo, se você tem algum incômodo no seu bairro, com o seu grupo vulnerável específico, se tem algum problema que você quer mudar, quer promover transformação social, dá uma olhada no trabalho que a UNAIDS vem fazendo, dá uma olhada no trabalho que o Fundo Brasil de Direitos Humanos vem fazendo, dá uma olhada no trabalho que o Fundo Positivo vem fazendo também, que são organizações que estão com a gente. São organizações que querem ajudar a gente a transformar o mundo e a fazer com que a sociedade fique mais justa. Então, dá uma olhada aí no Google, joga no Google o nome dessas organizações, dá uma olhada no Instagram também, são organizações que estão super ativas também nas redes sociais, sempre postando lá os seus editais, sempre postando as estratégias e a forma com que as organizações estão trabalhando. Bora lá, vem com a gente, transformar o mundo é uma coisa muito difícil, mas a gente precisa de ajuda de todo mundo, de muita gente. Sim. Quanto mais gente se comprometendo aí com justiça social, quanto mais gente se comprometendo a estar nesse movimento junto com o Bichanagô, junto com o Fundo Brasil, junto com a UNAIDS, mais fácil vai ficar a gente dividir esse fardo de transformação social. Então, bora com a gente, vamos lá. Daqui a um pouquinho a gente tem a Amy, daqui a pouquinho a gente tem Tasha and Trace, a gente ainda tem muita programação cultural aí para a gente ver ao longo da semana. A gente conta com vocês aí, dando uma olhada na programação, e quem não entrou ainda lá no Bichanagô, festivalbichanagô.com, dá uma olhada que a exposição tá fantástica, tá impecável e todas as obras estão à venda, hein? Diz aí, amigo. Sim. Não, então, e aí só, tipo assim, falando um pouco sobre essa última coisa que a Ariadne disse, é lógico que a gente não vai escrever um edital, já, tipo assim, tendo em mente que a gente não vai passar e conseguir a grana do edital, né? Mas, de qualquer forma, é muito importante a gente participar e entender minimamente como funcionam esses processos para conseguir, enfim, o nosso dinheiro, né? Boa. Queria, enfim, nesses últimos minutos finais, queria agradecer as meninas, mas abrir aqui o espaço para vocês fazerem as considerações finais de vocês também. Pode começar por ti, Aline? Pode sim. Eu estava aqui ansiosa porque eu esqueci de falar uma coisa, que existe, né? O Marcelo falou do Fundo Brasil, do Fundo Positivo, da UNAIDS, mas a gente tem uma rede chamada Rede de Filantropia para a Justiça Social, e lá nessa rede, você pode ver, a gente tem vários outros fundos. Então, tem o Fundo Elas trabalha, né, com lésbicas, trans, travestis, com mulheres, né, mulheres cis e trans. Tem o Fundo Baobá, que vai cuidar da questão da equidade racial, mas também pensa a questão LGBT, Casa Fluminense, o ICOM, o Instituto Baixada, o ISPN, Redes da Maré, Instituto Clima e Sociedade, Fundo Casa Socioambiental, Funbeia. Então, dependendo da região de onde você estiver, você pode ter um projeto adequado a esses fundos. Então, para você aprender a captar recursos, você tem que estar muito ligado. E tem várias redes, tem o DIF, né, que é o de filantropia também, o grupo de filantropia, que você tem várias organizações ali que de vez em quando estão divulgando seus editais. Tem a ABCR, que é a Associação Brasileira de Captação de Recursos, com vários cursos que ensinam a captar recursos. Então, tem uma série de ferramentas que estão disponíveis na internet, né? A ABONG, que organiza várias coisas do direito das organizações da sociedade civil, e ensinam, por exemplo, como lidar com o MIROS, que é o marco regulatório, quando você vai pedir recursos para o governo. Então, está tudo disponível, gente, gratuito na internet, a gente está em casa mesmo, então é uma possibilidade de vocês aprenderem e pegando esses cursos por aí. Eu queria terminar agradecendo imensamente essa conversa, aprendi muito. Eu tenho muita admiração por esse festival. Eu ouvi assim passar quando essa ideia começou e ver como tá, como vocês conseguiram fazer isso de uma forma tão bonita, é sempre uma celebração, principalmente num momento de dor, assim, ver que a gente consegue resistir, que a gente consegue produzir conhecimento, produzir beleza para o mundo. É sempre muito bonito poder compartilhar isso com vocês. Um prazer, eu não conhecia a Ariadne, erro meu. Um prazer conhecê-la, ouvir você falar. Muito obrigada. E eu queria aproveitar os minutos finais para me solidarizar com as pessoas que estão em sofrimento.
por conta da Covid, a gente sabe que muitas pessoas perderam amigos, familiares, muitas pessoas estão com questões de saúde mental por conta do isolamento social. A gente sabe que a gente está num momento difícil do país e do mundo, mas a gente espera que a gente consiga resistir, consiga sair dessa com lições de beleza, com lições de resistência, de união e de amor, e desejando para todo mundo saúde pública, gratuita e universal e vacina, né, para a gente. Axé, obrigado mesmo, assim. Então, bicha, ó, a Aline tá dando aqui caminho das pedras, hein, pra gente conseguir, enfim, saber onde tá o recurso. Pega aí, depois que acabar essa mesa, ela vai estar gravada, então você vai lá, volta um pouquinho, pega seu caderninho, anota os nomes que ela disse, joga no Google, tem muita coisa boa aí para a gente conseguir, enfim, tem muitos lugares e muitos portais para a gente conseguir achar esse recurso e investir aí nos nossos projetos, investir nas nossas causas, investir no nosso povo. Então, dá uma voltadinha aí, dá uma olhada no que a Aline, ouve de novo o que a Aline disse, que tem muitos lugares para a gente conseguir aprender. Ari, pode ser contigo agora. Muito obrigado desde já pela parceria imensa que a gente vem estabelecendo já há algum tempo, mas, enfim, mais esse espaço para a gente construir juntas aí. Obrigado. Diz aí. Nossa, obrigada. Foi incrível. Amei te conhecer, Aline. Obrigada. Eu também aprendi demais. Aprendi um montão. Foi ótimo. Foi uma delícia. Ézio, Marcelo, nem preciso dizer, né? Marcelo, você mora no meu coração. E o Festival Bichanagô, que é esse momento super importante, que é esse momento incrível em que o que a gente fala, né, é muito bom levar entretenimento, mas levar informação e empoderar a comunidade para que a comunidade possa responder de maneira autônoma sobre as vulnerabilidades que a afetam é extremamente importante e o que vocês fazem é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer e me sentir super honrada e dizer que contem com a gente. Obrigado mesmo por se disponibilizar. Muito obrigado mesmo. Gente, ó, e é isso, hein? Lembrando, o Bichanagô tá entrando na sua casa para que você não precise sair de casa. Então, daqui a um pouquinho, a gente tem o show da Amy e logo em seguida a gente tem Tasha and Tracy. Então, fica aqui com a gente e ao longo da semana tem muito mais programação. Obrigado, Ari. Obrigado, Aline. Muito obrigado por mais esse movimento aqui nosso. Bora lá, amigo? Bora curtir o show? Bora! Olha só, continuem acompanhando a programação, que tá incrível, tem muita coisa boa que vai rolar ainda. E como o meu amigo Marcelo disse, se você puder, fique em casa. E é isso, até a próxima.